Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, meu nome é Davi, sou professor de Física no Colégio Savassi, em Belo Horizonte, e devido à pandemia do coronavírus, nós professores estamos gravando essas videoaulas para que os alunos possam dar continuidade no processo de aprendizagem. A aula de hoje é voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio, tá bom? A aula de hoje a gente vai dar continuidade em gases e a gente vai entrar em transformações isobáricas. O que é isso? É a lei de Charles. A gente vai fazer alguns exercícios. Vocês vão ver como que é simples. Igual eu sempre falo, na física ou na matemática, a gente sempre quer descobrir um ponto específico. Então, sabendo reconhecer cada pontinho, né, do problema, a gente vai saber inverter a sua posição, colocar os seus valores devidos e resolver as equações, ok? Então vamos lá, vamos começar o estudo sobre transformações isobáricas. Antes de começar a aula, estou deixando aqui o nome do meu canal no YouTube. Lá vai ter diversas videoaulas de física, caso você queira aprender mais sobre física, queira rever a aula anterior, ela vai estar disponível no meu canal do YouTube. Só você acessar Davi Souza, tracinho professor biofísico, que lá você vai ver o meu canal. Tem diversos vídeos sobre física. Estou deixando também, pessoal, o meu e-mail. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, queira me mandar a sua atividade feita para eu poder estar corrigindo, tá? Pode me mandar por e-mail, no e-mail loyoladesouza@gmail.com. E estou deixando também meu Instagram, me segue lá, tá bom? Então vamos começar a transformação isobárica. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu arredar minha câmerazinha um pouquinho para cá. A lei dos gases, ela tem uma equação que é praticamente fixa. A gente pode usar essa equação para poder resolver os 3 tipos de transformações possíveis. Na aula anterior, a gente viu sobre lei de Boyle. Essa agora vai ser transformação isobárica e na próxima aula vai ser transformação isométrica. Então vamos lá, pessoal. Essa é a equação padrão, a equação base de gases, que vai ser P1 vezes V1 sobre T1. Vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que P1 V1 sobre T1 tem que ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. O que isso quer dizer? Que essa equação... Vou aumentar a tela aqui, aumentar o brilho. Isso aqui tem que ser igual a isso. O resultado que eu der aqui vai ter que dar aqui também. A transformação isobárica, pessoal, é aquela que a pressão não vai mudar, entendeu? Se, por exemplo, se aumentar 2 atms ou 10 atms, vai mudar em um e vai mudar no outro também. O resultado vai refletir em ambos, tá? Então, para a gente poder resolver isso, como que a gente faz? A gente sabe de uma coisa, ó. Nessa equação, se ambos são iguais, se ambos os resultados são iguais, esses valores de P aqui, ó, P1 e P2, são iguais. A gente pode simplificar os dois, entendeu? A gente vem aqui, ó, corta aqui e deixa a equação só assim, ó. V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2. Por que a gente pode simplificar, pessoal? Porque esse P significa pressão. E na maioria dos problemas vai se tratar de pressão atmosférica, que vai ser uma pressão a nível normal. E quanto vale isso? Essa pressão aqui, esse P1, ele vale 10 atm, que é a pressão normal, 1 atm. O P2, se é igual, vai valer a mesma coisa, também vai valer 10 atm. Então eles se equivalem, ok? Deu para entender? Vamos lá? A equação base para que vocês possam estar resolvendo sempre vai ser essa aqui, ó. Vamos apagar aqui. Simplifiquei esse com esse. Sobre a equação
V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2. Vou trocar os valores de cada um e vou resolver a questão, ok? Agora eu vou explicar um pouquinho, comecei explicando a equação, a fórmula matemática, já para a gente poder adiantar, para que vocês já entendam como que funciona esse cálculo da transformação isobárica, ok? Então agora eu vou explicar o que é a transformação isobárica. Então vamos lá, pessoal, vamos explicar o que é a transformação isobárica. Vou ler uma definição, mas o mais importante que a equação vocês já meio que entenderam, né? Assim espero. E depois quando eu colocar um probleminha para a gente poder resolver junto, vocês vão entender melhor e vão entender como que funciona isso aqui, ó. Esse gráfico aqui. Mas só de vocês perceberem, vamos pegar aqui rapidinho, só antecipando, tem aqui 2 pontos, tá vendo? E uma linha reta. A mesma quantidade que se aumentou aqui vai se aumentar aqui, porque um ponto vai ser igual ao outro ponto, ok? Mas vamos lá entender o que é essa transformação isobárica. Então vamos lá. Leis de Charles e Gay-Lussac. Não sei falar muito Lussac. Não sei se está certa a pronúncia, mas enfim, vamos lá. Em 1802, Louis Gay-Lussac publicou o resultado de suas experiências, baseadas nas que Jacques Charles fez em 1787. Assim, para fazer justiça aos dois cientistas, o processo isobárico chama-se Lei de Charles isócorico, ou Lei de Charles e Gay-Lussac. No livro de vocês, deixa eu conferir aqui como que está falando, mas se eu não me engano, é Lei de Charles e Gay-Lussac. Então, trata a lei com esse nomezinho aqui mesmo, Lei de Charles e Lussac. Quando a gente falar dessa lei, pessoal, a gente sempre vai estar falando de uma transformação isobárica. E o que é isso? Uma transformação isobárica ocorre quando a pressão do gás permanece constante, variando temperatura e volume. Suponhamos um recipiente de paredes rígidas com gás perfeito em seu interior. Aquecendo o gás por meio de uma chama, as moléculas, o que vão fazer? Vão se agitar, por conta do aumento da temperatura e devido à sua falta de energia cinética. Empurram o pistão para cima, fazendo aumentar o seu volume. Como os pesos sobre o pistão não mudam a configuração, ou seja, a pressão é constante, o volume tende a aumentar junto com o aumento da temperatura. Vocês lembram lá o experimento que a gente fez do vídeo anterior? Na hora que puxa o ar, a bolinha aumenta. Na hora que comprime, diminui. Então, é um pouco dessa mudança. Esse fato é conhecido pela lei Gay-Lussac, enunciada da seguinte forma: para uma dada massa de gás perfeita, mantida a pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura obtida. Vamos ler essa definição de novo? Para uma dada massa de gás perfeito, mantida a pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. A transformação isobárica, pessoal, ela é aquela que a pressão não muda. A pressão nunca vai mudar. Vai ser, se, por exemplo, se a pressão é de 10 atm no ponto 1, vai ser 10 atm no ponto 2. Se for 50 atm no ponto 1, vai ser 50 atm no ponto 2. Vocês lembram que no gráficozinho que eu mostrei aqui, ó, por exemplo, ó, aqui é constante, ó, no ponto V1. Vamos entender esse gráfico aqui, ó. No ponto V1, T1, nesse primeiro momento aqui, a intensidade é um valor qualquer, X, por exemplo. Vamos exemplificar que aqui é 10, entendeu?
nesse ponto aqui, nesse ponto V2, T2, também vai ser 10, é uma constante, ok? Mas vocês vão entender melhor na hora que a gente fizer o exercíciozinho juntos. Nesse slide aqui, por exemplo, já fala transformação isobárica. O trabalho pode ser calculado usando-se a expressão T é igual a pressão vezes delta volume, onde que P vai ser igual a P1 e igual a P2. Independente de onde for o ponto da pressão, ele vai ser igual tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Vai ser imutável, ok? Pegando esse outro lado aqui, ó. Cadê o lápis? Isso aqui. Pegando esse outro lado aqui, o que que diz? Na expansão, aumenta o volume. Está falando delta volume maior que zero. E a temperatura. Delta temperatura maior que zero. Podemos concluir que o calor Q, trocado pelo sistema, deve ser maior que o trabalho efetuado. Dando continuidade, agora ao contrário, na compreensão isobárica, diminui o volume, delta volume menor que zero, e a temperatura, delta temperatura menor que zero. Concluímos que o calor cedido Q pelo sistema é menor algebricamente que o trabalho realizado sobre o sistema. Isso aqui nada mais é para poder confundir a cabeça de vocês, tá? Mas eu tenho que explicar. Vocês podem falar, professor, isso ficou confuso, eu não entendi. É simples, pessoal. Quando vocês receberem uma prova, vocês vão ver os enunciados, o que o enunciado está dizendo. Pode ser que o enunciado esteja com um número positivo ou com um número negativo. Se tiver com um número negativo, você vai colocar um menos na frente dele, e do outro lado, no ponto 2, ou no volume 2, ou no tempo 2, na temperatura 2, desculpa, se tiver negativa, você só vai colocar um negativo, entendeu? A ideia é sempre que o que é em um vai ser igual no outro. Se for positivo em um, vai ser positivo no outro. Se for negativo em um, vai ser negativo no outro. Nunca um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então é só prestar atenção nisso, entendeu? Transformação isobárica, lei de Charles. Se a pressão é quantidade de matéria são constantes, o volume de uma água é diretamente proporcional à sua temperatura. Então vamos lá. Se a pressão é quantidade de matéria são constantes, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Então agora eu vou ensinar como que vocês aplicam essa fórmula nesse gráfico aí. Eu vou pegar esse gráfico, como vocês podem ver aqui, ó. Esse gráficozinho aqui. Vocês estão vendo que ele tem 2 pontos, poderia ter 3, 4, 5, 6, 10, 1 milhão. Enfim. Vocês estão vendo os 2 pontos aqui, correto? V1, T1 vai ser igual ao V0 sobre T0. Então eu vou ensinar para vocês como que faz. Eu vou para o exercício aqui que eu criei e a gente vai aplicar essa fórmula nesses valores para poder resolver a questão. Vamos lá. Vamos lá. Eu separei aqui para vocês um exercíciozinho bem simples, tá? Pergunta número 1. Tendo os dados V é igual a 1 metro cúbico, T1 igual a 200 Kelvin, V2 interrogação, não sei, é o que eu quero descobrir, e T2 igual a 600 Kelvin. Calcule o valor do volume número 2. Então, vamos começar lá. A equação primária, ela é dessa seguinte forma aqui, ó. Vamos lá. P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a... Vou apagar aqui e fazer mais para cá. Opa, minha caneta.
P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual P2 vezes V2 sobre T2. O que eu vou fazer primariamente aqui, pessoal? Vou apagar esse aqui, que está se tratando de uma pressão normal. Vai me sobrar só essa equação aqui, V1 sobre T1. O que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa que a gente faz, a gente sempre vai inverter os valores. Então vamos lá. Qual é o valor do V1? A gente sabe que é 1. Qual é o valor de T1? 200. Deixa eu ver aqui, 200. Vai ser igual. Qual que é o valor de V2? Não sei. Vou colocar aqui como X. Vocês adoram X? E qual que é a temperatura 2? A gente sabe que é o 600K. Beleza. Tem uma equação. Viu? Trocamos os valores. E agora a gente vai resolver. Para vocês verem como que é simples. Não tem muito segredo. É só não pirar. É porque na física o que acontece que assusta muito as pessoas? É que existem muitas letras, muitos símbolos, e aí você vê aquele símbolo, você fala assim, meu Deus, que coisa difícil, que coisa... Às vezes é uma conta simples. Por exemplo, aqui, ó, é só a gente multiplicar cruzado, que a gente vai chegar no resultado. Entendeu? Já é meio nítido esse resultado, mas a gente vai continuar o exercício para que vocês entendam. E lembrem que eu falei que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Vocês lembram do gráficozinho lá? Tem um ponto aqui e um ponto aqui. Aqui vai ser uma coisa, aqui vai ser outra. O ponto que cruzar aqui vai cruzar aqui também. Então, a variação de um para o outro vai ser igual para ambos, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. Montei a minha equação P1 vezes V1, simplifiquei, sobrou só o V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Opa. Troquei os valores, o que me sobrou aqui, pessoal? Vamos lá. 1 sobre 200 é igual a x sobre 600. Vou multiplicar cruzadinho. O que a gente tem? 1. Opa, vou voltar aqui. 1 vezes 600. 1 vezes 600. E a de baixo, x vezes 200. O que a gente vai ter como produto? 600, deixa eu fechar aqui para minimizar. A gente vai ter 600 dividido por 200, ok? O que a gente pode fazer aqui? Para poder ajustar ao máximo, a gente vem e simplifica. Aqui eu não vou poder usar caneta porque senão vai tampar. Mas eu vim cortei os zeros de cada um, entendeu? 6 dividido por 2 é igual a 3. Descobrimos a variação. Então, se a gente fizer um gráfico assim, ó, se a gente fizer, vou pegar nesse espaço aqui que tá mais limpo aqui, ó. Se a gente fizer um ponto assim, aqui vai variar 3, nesse segundo ponto aqui vai variar 6. 200 vezes 3 dá 600, que é o segundo ponto aqui, ó, que é o valor. Então percebam que essa linha aqui ela é proporcional. Peguei o primeiro ponto, multipliquei pela linha pontilhada, vai dar o valor. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 600, que vai ser o meu segundo ponto. Deixa eu fazer aqui bonitinho, vamos lá. Vamos lá com a canetinha aqui, ó. Um ponto aqui 200, um ponto aqui 600. União aqui, uni aqui, cruzei aqui. Aqui ganha 3, aqui ganha 3. 200 vezes 3, vou ter 600. 600 dividido por 3, vou ter 200. Então é proporcional uma à outra, ok? O que aumenta em um ponto, diminui em outro. Simples demais, né?
Viu que não tem muito segredo? Deu para pegar aí? Então, eu vou explicar de novo o que é essa transformação. E aí, vou deixar também um para-casazinho. Antes eu vou abrir aqui no livro aqui, para eu poder falar como que está escrito no livro. Vamos lá. Lei de Charles e Gay-Lussac. Quando determinada massa de gás perfeito passa por uma transformação isobárica, seu volume deve variar, mantendo-se diretamente proporcional à temperatura absoluta desse gás. Pode ser expressa como volume é igual a K2 vezes a temperatura. Como vocês podem perceber, pessoal, cada livro, cada conteúdo da internet, cada tópico vai ter pode ter o seu tipo de literatura, pode ter a sua forma de se descrever. Mas o que vocês sempre têm que entender é o seguinte, que equação base, ela é essa daqui. Aqui, por exemplo, ó, eu trabalhei a minha incógnita com x. Mas você pode colocar a letra do seu nome, você pode colocar qualquer coisa, entendeu? Que não vai mudar. O que você precisa saber é a fórmula, entendeu? E saber aplicar a fórmula. Aplicou a fórmula, trocou os valores e resolveu a questão, tá bom? Não tem muito segredo, não. Em que V é o volume ocupado pelo gás, T, sua temperatura absoluta e K2, uma constante que depende da massa, da pressão e da natureza do gás, sendo inversamente proporcional ao valor da pressão que permanece constante. Por exemplo, formas de cobrar isso em prova. Eu posso cobrar tanto cálculo quanto pedir para você definir para mim a transformação isobárica, ou pedir para que você me fale o que é a lei de Charles e Gay-Lussac. Entendeu? Você tem que saber tanto a definição do que é, que elas são inversamente proporcionais ao valor da pressão, e tem que saber calcular, porque se for uma questão que peça cálculo, você tem que saber resolver, tá bom? Vamos ver aqui no livro de vocês aqui quais exercícios que eu vou passar. E vamos lá, vamos para a página 37. Eu vou tirar uma foto aqui e vou postar para que vocês possam entender um pouquinho. Eu tinha falado, pessoal, a página 40, mas na verdade, na página 37, na verdade, que eu tinha falado, mas na verdade é o exercício 6 da página 40. Vamos lá. Um gás ideal confinado em um recipiente fechado, de volume constante, sofre uma transformação termodinâmica, em que sua pressão diminui. Assinale a seguir o diagrama pressão P versus temperatura absoluta compatível com essa transformação. Então vamos lá. O que está falando essa questão aí? Vamos marcar alguns pontinhos nela. Um gás ideal confinado em um recipiente fechado de volume constante. Quando a gente fala sobre volume constante, o que a gente está falando? Sobre qual tipo de transformação? Transformação isobárica. Sofre uma transformação termodinâmica, em que sua pressão diminui. Assinale a seguir o diagrama pressão P versus temperatura absoluta T, compatível com essa transformação. Então dá uma assistida aí, pessoal, em todos os itens, por exemplo. Me fala, vou aumentar aqui para que vocês não vejam, vocês foquem apenas nas alternativas. Então vamos lá, pessoal, isso é um diagrama, deixa eu puxar minha câmerazinha para baixo.
Isso é um diagrama P versus T, né, que vai ser a pressão versus a temperatura. Para a gente ter uma transformação isométrica de uma amostra ou de um gás perfeito, o que a gente precisa fazer? Que a pressão e a temperatura permaneçam constantes. Então vamos lá. E a gente sabe que o valor vai ser igual em ambos os pontos, ok? Então se a gente marcou que é constante aqui, essa aqui está sendo constante? Não. A gente vem e sabe que essa aqui não é. Por quê? Porque ela está fazendo uma curva. Vamos para a alternativa B. A B está constante? Também não, também está em curva. E a C? A C ela está constante? Está constante. Mas essa é a resposta correta? Vamos descobrir. A C está numa reta. Como vocês podem ver, essa setinha aqui no meio, ó, essa seta aqui no meio, está apontando para cima, ok? Já na letra D, embaixo, a seta ela está apontando para baixo. Então, opa, aí a gente já percebe uma diferença. E vamos na alternativa D. A alternativa E está constante? Não. Num ponto aqui está uma coisa e no outro não tem sentido. Então, vamos apagar essa, a letra A, B e E. Vão sobrar como constantes somente as alternativas C e D. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler de novo o enunciado. Um gás ideal confinado em um recipiente fechado de volume constante sofre uma transformação termodinâmica em que sua pressão diminui. Opa. Vocês lembram no início da aula que eu estava falando que aquilo era que tinha uma balelinha que estava falando uma coisa para poder confundir a cabeça de vocês? Lembra disso? Então vamos lá, chegou nesse momento da gente entender aquele ponto, ok? O que eu falei? Que a pressão e a temperatura, ou ela vai ser positiva para um e para o outro, ou vai ser negativa para um e para o outro. Nesse exemplo aqui, tá falando, nesse enunciado, na verdade, a gente está tratando que a pressão diminui, ok? Então, se a pressão diminui, aqui a seta está apontando para cima. A pressão aqui está aumentando? Sim, está errado. Como essa questão fala da pressão diminuindo, a alternativa correta é a D. Por quê? Porque a seta aqui, esse vetorzinho, está apontando para baixo. Está apontando como uma diminuição. Muita atenção na hora de resolver esses exercícios, rapaziada. Por quê? Para poder focar nisso, a gente tem que entender. Se tivesse, não foi o caso dessa questão, se tivesse um cálculo, você teria que colocar os valores, colocar o sinalzinho de menos, ou deixar normal positivo. Então, sempre focar para saber se no enunciado a questão está se tratando de algo positivo ou de negativo. E se tiver uma representação gráfica, entender o enunciado da questão e não marcar rápido, pensar, raciocinar, para saber o que está falando o enunciado. Está falando que é uma parada constante, ok. Já sei que isso é constante. Constante aqui eu só tenho a C e a D. Vamos continuar lendo a pergunta. Sofre uma transformação termodinâmica em que sua pressão diminui. Aqui a gente está vendo aqui, ó, que a pressão está subindo. Está errado. Se aqui está falando que a pressão diminui, a gente tem que assinalar na D, que é onde a pressão está caindo. Ok? Deu para entender? Espero que sim. Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje está acabando por aqui, mas eu vou deixar um para-casazinho para vocês, tá bom? Vocês vão fazer esse mesmo exercício que eu fiz aqui, ó. Esse mesmo exercício aqui. Só que nós vamos inverter as temperaturas, ok? A temperatura que nós vamos trabalhar aqui agora vai ser a seguinte. Vai ser o T1
vai se manter em 200 e o T2 agora vai ser 800. Se você pegou, você já vai fazer isso de cabeça, ok? Mas para dificultar um pouquinho, eu vou pedir que você faça a representação gráfica disso aí, tá bom? É isso então, pessoal, a aula de hoje está ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que não esteja com dúvida quanto a esse conteúdo. E é isso, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, façam para casa para poder treinar. E tamo junto, até a próxima aula da semana que vem. Tchauzinho.